Sensoriamento remoto. Desde o início das civilizações, o homem tem utilizado as imagens como uma ferramenta muito importante para captar, comunicar e conhecer o que o rodeia. É assim que seu interesse tem sido tão grande que inclusive quis com elas mostrar sua ideia sobre o mundo. Mas, com o passar do tempo e os avanços da tecnologia, o homem foi tendo outras formas de obter informação. Já não estava só limitado ao conhecimento que seus olhos lhe permitiam ver, posto que desenvolveu equipamentos ou dispositivos que criavam imagens de outras perspectivas, as quais têm sido muito importantes para, entre outras coisas, entender o comportamento do mundo e dos elementos que fazem parte de ele. Porém, você nunca se perguntou como se formam este tipo de imagens? As quais são fundamentais em áreas como a hidrologia, cartografia, diferentes tipos de engenharia, entre outras? Sabia que para sua formação a radiação tem um papel crucial? Lembramos que ela é entendida como uma forma de energia, emitida por uma fonte e transmitida através do vácuo, do ar ou de meios materiais. Mas, antes de começar a falar sobre como são criadas estas imagens, primeiro precisamos entender que são este tipo de imagens desenvolvidas a partir do sensoriamento remoto. É por isso que mais à frente te explicaremos um pouco mais sobre isto. As imagens de sensores remotos atualmente apresentam uma grande importância como fonte de informação para diversos estudos relacionados a áreas como a meteorologia, o levantamento de recursos naturais e o monitoramento ambiental. Desde o século passado, balões com câmeras fotográficas eram utilizados para adquirir imagens aéreas do solo. Atualmente se utiliza uma grande variedade de meios para se obter essas imagens da Terra, além de câmeras fotográficas aerotransportadas, até sensores digitais a bordo de satélites em órbitas a centenas de quilômetros da superfície da Terra. Com isso, as técnicas de processamento digital vêm surgindo como importante ferramenta para análise e extração de variados tipos de informações a partir de cenas da superfície da Terra. Mas você pode se perguntar, o que é uma imagem digital? Para entrar no processamento de imagens por sensoriamento remoto e entender o seu funcionamento, é preciso entender também o conceito de imagens digitais, entender que a maioria das imagens são, na realidade, nada mais que uma discretização de imagens analógicas. As imagens digitais são constituídas por conjuntos discretos de elementos pictóricos, os chamados pixels, que se distribuem ao longo de uma grade irregular. As imagens geralmente são representadas por uma matriz ou por uma função bidimensional discreta e não negativa. Para cada um desses pixels é associado um valor numérico que indica um nível de luminosidade ou reflectância média de uma região relativamente pequena. Esses valores são representados graficamente por valores de cinza, que variam do preto até o branco, sendo valores mais baixos os mais escuros. E quanto menor for a área representada por cada pixel, maior será a quantidade de detalhes preservados na representação digital. Tipicamente, uma imagem é representada por uma função em duas dimensões para imagens monocromáticas ou em mais dimensões para imagens coloridas multiespectrais. Por convenção, essa denominação é definida pela função, onde o eixo y é invertido. As etapas do processamento de imagens são muitas, mas nem sempre todas essas etapas são necessárias. No caso do sensoriamento remoto, a gente pode pensar em etapas como a aquisição de imagens, que é feita por satélite de observação, e fornece a imagem diretamente em formato digital, eliminando a etapa de digitalização. Podemos também pensar no pré-processamento, que envolve a correção geométrica, o georreferenciamento, a eliminação de efeitos atmosféricos, ruídos sistemáticos e a criação de mosaico, se mais de imagem for necessária. A segmentação ela pode ser feita usando uma banda infravermelha, geralmente é absorvida quase 100% pela água. Essa segmentação ela pode ser feita através do processo de linearização. O resultado da linearização deverá ser limpo e filtrado a fim de ser interpretado posteriormente. A imagem e o espectro eletromagnético. As imagens são registros de cenas focalizadas por sensores que têm resposta em frequência perfeitamente definida do espectro. No entanto, os sensores não conseguem captar todo o espectro e registram faixas de frequência. Analogamente,
o olho humano capta uma faixa muito estreita do espectro. Várias técnicas podem codificar as frequências do espectro não visível de modo a tornar possível a visualização de uma imagem. Os componentes da superfície da Terra, como o solo, a água e a vegetação, refletem, absorvem e transmitem radiação eletromagnética em proporções que variam de acordo com seu comprimento de onda. Sabe-se que as imagens adquiridas em sensoriamento remoto permitem realizar uma infinidade de análises, monitoramento e mapeamento da superfície da Terra. Por isso, dependendo do estudo realizado, o pesquisador deve optar pelas imagens que melhor se adequem à necessidade, para diferenciar um objeto de outro nas imagens adquiridas por sensoriamento. Essa diferenciação é chamada de comportamento espectral e diz respeito à variação entre a energia que é refletida pelo objeto em cada banda da imagem utilizada. Cada uma das bandas de uma imagem corresponde a um intervalo no espectro eletromagnético. Dependendo do alvo que se deseja analisar, a variação de energia refletida pode, por exemplo, indicar se um solo de certa área apresenta ou não uma cobertura vegetal. Também relacionado a isso, a quantidade de água em alguns materiais pode variar, interferindo na quantidade de energia que será refletida. Dois tipos de sensores podem ser utilizados na obtenção de imagem. São eles os sensores ativos, que transmitem pulsos de energia e medem a energia refletida desses pulsos pelos objetos. Como exemplo, pode ser citado os satélites com sensores SAR. Os sensores do tipo passivo, eles medem radiações refletidas ou emitidas pelos objetos. Como exemplo, podem ser citados os satélites com sensores multispectrais. Com a ideia de imagem digital já estabelecida, é importante adentrarmos agora um pouco o tema de sensoriamento remoto, para compreender a forma de aquisição desses dados e o que é necessário está ocorrendo no meio de estudo para que seja possível a aquisição desses dados. Entrando um pouco mais nesse tema, então, a partir da definição do que é o sensoriamento remoto, sem ser de forma introdutória, é importante destacarmos que nessa área de estudo há diversos autores que veem o sensoriamento remoto com um conceito, com a parte de definição um pouco diferente de um autor ao outro. Suas visões de mundo são diferentes em relação ao mesmo contexto. Por exemplo, alguns autores eles trazem que o sensoriamento remoto é uma forma de aquisição de informação sobre alguma propriedade de algum objeto ou fenômeno sem contato físico com ele. E que a informação sobre o alvo ela seria obtida pela detecção e medida de mudanças que um objeto-alvo ele impõe sobre o meio circundante, seja ele eletromagnético, acústico ou potencial. Dentro da ideia de sensoriamento remoto é muito comum ser utilizado as técnicas eletromagnéticas para aquisição de informações de forma geral. Outros autores trazem um pouco mais voltado para a superfície da Terra e apenas voltados para aeronaves e satélites, onde eles discorrem sobre um pouco mais no âmbito desse assunto, onde eles falam que a medida das propriedades de um objeto na superfície da Terra especificamente, usando dados adquiridos por meio de aeronaves e satélites. Continuando, que assumem também as ferramentas e um conjunto de atividades utilizadas para aquisição de informações relativas aos recursos naturais da Terra ou em um meio ambiente, obtidas pela análise da energia eletromagnética refletida, emitida ou retroespalhada. Por fim, é importante destacar esse autor, ele traz um pouco uma visão dele onde ele tenta unir essas duas formas de pensar, onde ele traz o conceito como a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento de dados e equipamentos de transmissões de dados colocados a bordo em aeronaves, espaçonaves ou outras plataformas. Atualmente, por exemplo, o drone, ou o VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos da superfície da Terra a partir do registro da análise das interações entre radiações eletromagnéticas e as substâncias que compõem em suas mais diversas manifestações, isso no objeto-alvo. Seguindo para componentes do sensoriamento remoto,
É importante a gente falar um pouco sobre ele, porque é necessário que tenhamos alguma compreensão sobre o meio e que está sendo monitorado via sensoriamento remoto, a energia que está sendo radiada sobre ele, a resposta desse meio em relação à energia irradiada e que se dará ao meio e a coleta desse sensor em relação a essa resposta. Então, por exemplo, teremos uma radiação solar, que é uma das principais, que irá irradiar ondas eletromagnéticas sobre o ambiente, e esse ambiente ele irá se comportar, cada elemento desse ambiente irá se comportar de uma forma diferente em relação a esse raio. E o mesmo acontece com outros tipos de radiação. Então, temos outros, como exemplo aqui para ser citado, radiações via antena de um sensor ativo como um radar, ou também temos radiação via energia que um próprio alvo emite. Um objeto que está sendo alvo do monitoramento ele pode emitir, que são conhecidos como aplicações de infravermelho termal, por exemplo. Então, seguindo, falando ainda sobre a radiação sobre o objeto, vamos pensar que isso pode ocorrer de forma de propagação no ambiente, numa atmosfera, coluna da água e liminológicas, certo? E que nesses ambientes a gente vai ter diferentes tipos de elementos que vão se comportar diferentemente. Dentre as propriedades desses diferentes alvos que vamos encontrar, possivelmente eles irão se interagir a partir das suas condições de albedo, que é muito encontrado principalmente na parte de vegetação, que é a interação dele, que ele vai refletir a energia que vai estar vindo, e também vai ter um nível que ele vai refletir mais do que a energia, por exemplo, solar, do que o resto, a energia eletromagnética de forma geral, a refletividade, que vai ser bastante encontrada em espelhos da água ou em outros objetos com nível de refletividade maior, rugosidade, tamanhos de prédio, casa, árvores, profundidade de canyons, bacias hidrográficas, a gente consegue a partir disso, e emissividade. E além disso temos também as características, voltado agora mais para o sensor, as características do próprio sensor, que vai se dar pelo campo de visada dele, então a amplitude com que ele consegue monitorar o tamanho do campo, a responsividade espectral dele, a relação sinal e ruído e a resposta que se tem, principalmente quando se trata de um sensor, que a gente vai falar agora, em seguida, sobre o sensor ativo, que é o que ele mesmo emite. Mas antes de entrarmos nesse tema do sensor ativo ou passivo, é importante a gente destacar o funcionamento dos sensores, do sistema deles. Onde sistemas eles são responsáveis basicamente pela conversão da energia proveniente dos objetos em um registro na forma de imagem ou gráfico. Tá? É isso que ele vai fazer, antes de qualquer coisa, para a gente começar a aprofundar. E com que ele permita, com que essa informação que ele vai gerar e gravar, ele tem que se permitir associar uma distribuição da radiância, emitância, retroespalhamento e com suas propriedades físico, químicas, biológicas ou geográficas, que ele vai conseguir gerar essas informações. Por conta disso, dentro desse processo de conversão e registro dessa energia, a gente encontra quais tipos de conversão: as radiométricas, as geométricas e as espaciais. Tendo isso claro, podemos então seguir para a parte da divisão de sensores passivos e ativos, sendo os passivos, ou no caso os imageadores, que eles captam a energia eletromagnética refletida por algo. Então a gente vai ter essa energia refletida e a captação dele pelos sensores, gerando a imagem a partir dos espectros que serão gerados dessa energia refletida, dessa frequência de campo eletromagnético que será
de vinda dos objetos. Lembrando que cada objeto ele tem suas características de albedo, de reflexividade, de refletividade também, rugosidade, etc. Por os ativos, eles são os sensores que eles trabalham com a emissão de uma onda sobre o alvo. Aí essa onda vai interagir com o meio e vai me refletir a informação que eu preciso. Então esses sensores, no caso, eles são os altimétricos, que, por exemplo, eles podem nos dar informação de altimetria que geram possíveis modelagens que a gente consegue trabalhar com a profundidade das coisas e conseguir, por exemplo, gerar imagens e informações de bacias, por exemplo, na parte do processamento do que ele consegue gerar para a gente. O que é, como exemplo, acredito que seja o Alus Pulsar que traga esse tipo de informação. Um dos radares, no caso. E temos os escaterômetros também, que são usados mais para fontes de dados oceânicos. Para aprofundarmos um pouquinho mais no sensoriamento remoto, é necessário que entremos no tema dos princípios físicos das interações entre energia e matéria, onde a radiação, a gente sabe que a radiação eletromagnética é o meio pelo qual a informação é transferida do objeto ao sensor, e que essa mesma radiação eletromagnética pode ser definida como uma forma dinâmica de energia que se manifesta a partir de sua interação com a matéria. Segundo a teoria ondulatória de Maxwell, a qual demonstrou que a aceleração de uma carga elétrica provoca a perturbação de um campo elétrico e magnético, e que essas perturbações se propagam no vácuo na forma de ondas eletromagnéticas, temos então, portanto, uma onda eletromagnética que terá um campo magnético oscilando de forma senoidal acoplado ao campo elétrico também oscilando senoidal, de forma perpendicular uma à outra. E além disso, quando a onda eletromagnética se propaga através de um determinado material, sua velocidade de propagação dependerá das propriedades elétricas e magnéticas do meio e da frequência ou o comprimento de onda da radiação. Importante também destacar, entrando nesse ponto de frequência e comprimento, que ambas são inversamente proporcional, sendo a sua relação de frequência conforme for maior, o comprimento é menor e vice-versa. Além desses elementos, temos também a interação da distorção de um raio a partir do momento que ele é emitido de algum local, seja a emissão do raio eletromagnético, da onda eletromagnética, vindo do Sol, de uma antena ou o que é que seja. Ele vai ser emitido, vai entrar em contato com algum obstáculo, outro elemento, e ele vai ter parte da sua emissão será refletido e a outra refratado sobre esse elemento e interagindo internamente com a matéria, seja ar, água ou etc. Como no exemplo que estou trazendo aqui, temos o prisma, tão conhecido prisma, que a gente vai ter parte que vai ser refletida, a outra refratada, e temos a geração das cores. E isso ocorre com qualquer elemento com que essas ondas eletromagnéticas vão se estabelecer em algum contato. E por que isso é importante? Essa variação ela vai ocorrer não apenas com as matérias, mas no comprimento de onda. Então, quando há esse contato, tem alteração no comprimento de onda, o que chegará como uma forma de resposta aos nossos sensores, principalmente os passivos, que quando em interação com a luz solar, que são os imageadores, que tanto estamos buscando detalhar a informação sobre eles.
Como você viu anteriormente, a formação das imagens ocorre pelo fluxo de radiação eletromagnético emitido por um objeto. Esta radiação pode ser de três tipos, de acordo à sua origem. Primeiro, radiação solar. Segundo, radiação terrestre emitida pelos alvos. E por último, radiação emitida pelo sensor e reflexada pelos objetos. A energia eletromagnética usada no sensoramento remoto e emitida por qualquer das fontes anteriores é normalmente dividida em regiões ou faixas espectrais, em termos da sua frequência ou comprimento de onda. Nesta imagem, podemos olhar as principais faixas espectrais que compõem o espectro eletromagnético, o qual está formado por um conjunto de comprimentos de onda muito diferentes, os quais vão desde raios X e gama, com comprimentos de onda menores a 100 Armstrong, até as ondas de televisão e rádio com comprimentos de onda maiores de 1 metro. As radiações eletromagnéticas mais utilizadas no sensoriamento remoto, de acordo ao seu comprimento de onda, são radiação ultravioleta. A luz solar é a fonte principal deste tipo de radiação. A faixa de UV mais empregada vai desde 0,34 a 0,4 micrômetros e é utilizada em especial para aplicações oceânicas. O espectro visível se chama assim a região compreendida entre 0,4 e 0,7 micrômetros, aproximadamente, e é a única radiação eletromagnética que o olho humano consegue perceber. Dentro do espectro visível podemos distinguir três faixas: vermelho de 0,6 a 0,7 micrômetros, verde de 0,5 a 0,6 micrômetros e azul de 0,4 a 0,5 micrômetros. Estas três bandas, mais conhecidas como as bandas RGB por seus nomes em inglês Red, Green e Blue, são as responsáveis da formação das imagens coloridas. Por outro lado, a região infravermelho está dividida nas seguintes sub-regiões. O infravermelho próximo é a região compreendida entre 0,7 e 1,3 micrômetros aproximadamente. É realmente importante para discriminar entre as massas vegetais e as concentrações de umidade, porque estas coberturas têm picos de reflectância neste intervalo de espectro. Temos também a infravermelho meio. Dentro desta estão as ondas curtas, de 1 a 3 micrômetros, e as ondas meias, de 3 a 5 micrômetros. São utilizadas para estimar conteúdo de umidade na vegetação e para a detecção de focos de temperatura. Finalmente, temos o infravermelho de ondas longe ou térmico. Esta faixa está compreendida entre 8 e 100 micrômetros aproximadamente e detecta o calor proveniente da maioria parte das coberturas terrestres. As microondas compreendem a região do espectro a partir de 1 milímetro até 1 metro e é utilizada no sensoramento remoto porque é um tipo de radiação que atravessa as nuvens, pelo que são usadas para fazer mapas e para a detecção de diferentes objetos. Além disso, devemos ter em conta que a atmosfera é opaca em muitas regiões do espectro eletromagnético. É por isso que na formação das imagens, toda radiação de comprimento de onda inferior a 0,3 nanômetros, raios gama, raios X e uma parte do UV, não fazem parte para a formação deste tipo de imagens. É assim que diferentes tipos de imagens podem ser formadas segundo uma faixa espectral. Não obstante, também podemos formar imagens pela combinação destas imagens monocromáticas ou bandas, as quais são definidas como imagens multiespectrais. As imagens multiespectrais são muito utilizadas no sensoramento remoto, no qual sensores operam em diferentes faixas do espectro e dependem do alvo, tal como a vegetação, água ou solo. A interação da radiação eletromagnética produz menor ou maior grau de resposta espectral, cujo valor está associado à posição de um pixel da banda em particular. Por exemplo, uma representação comum de uma imagem colorida utiliza as três bandas RGB mencionadas anteriormente. Finalmente, com esta imagem queremos mostrar as múltiplas satélites que temos no mundo e as diferentes faixas com as que elas trabalham. Agora, para demonstrar a aplicabilidade desta ciência,
Vou falar sobre alguns estudos de caso. Como primeiro estudo, temos o impacto imediato da campanha de bloqueio de Covid-19 associada na recuperação da vegetação nativa do deserto do tri-estado de Wadi al-Batin. Neste estudo, se investiga como a aplicação da lei, a conscientização da mídia em massa e também a limitação da perturbação antropogênica resultado do confinamento devido à pandemia de Covid-19 tem sido um caminho que permite a resiliência de muitos lugares ao redor do mundo. Um exemplo disso é o deserto tri-estadual de Wadi al-Batin, que tem uma superfície de 89.315 km². Principalmente, o estudo foi encaminhado a determinar que tipo de impacto positivo ou negativo tinha Covid-19 para este deserto. Para desenvolverlo, foi necessário imagens de satélite, em específico do Sentinel-2A, de um período de tempo de 3 anos, é dizer, desde o 2017 até o 2020, com alguns parâmetros meteorológicos como a nível da chuva. Para sua metodologia, se precisou de uma quantidade de 9 imagens de satélite Sentinel-2A para cobrir a área de estudo durante um mês. Como resultado, se tem que o deserto de Wadi al-Batin cubre a parte suroeste do Iraque, o estado de Kuwait e a parte noroeste da Arábia Saudita. Também são ecossistemas desérticos. Tem uma área de 89.315 km² e sua topografia é plana, com pequeno relevo, escassa e baixa pluviosidade, é dizer, menor a 126 mm por ano. Entre as principais características das imagens do Sentinel-2A é que o satélite é multiespectral e foi projetado para a observação global da Terra, fornecendo acesso livre, tem 12 bandas espectrais, onde 4 bandas delas são de alta resolução, é dizer, de 10 metros por pixel, e tem um tempo de 5 dias de revisão geométrica. Segundo a tabela, se pode olhar o comprimento de onda e a largura da banda com que o satélite trabalha. Uma vez que as imagens foram qualificadas, eles procederem a fazer uma análise, incluído o índice de vegetação por diferença normalizada. Este índice foi basado na combinação de duas bandas espectrais, incluindo as bandas vermelha e a faixa espectral de infravermelho próximo, onde a banda vermelha é absorvida pela clorofila e dispersa pelo mesófilo esponjoso em la faixa espectral de infravermelho próximo. Como resultado, se verificou que a maior cobertura vegetal ocorreu em 2019, que é considerado um ano úmido, cobrindo o 60% da área de estudo. No entanto, os anos 2017, 2018 e o ano do Covid-19, 2020, são considerados anos secos. Mas o ano Covid-19 ou 2020 mostrou uma cobertura vegetal notavelmente maior em comparação com os anos 2017 e 2018. Em conclusão, se tem que Covid-19 é um vírus que pode causar impactos positivos ou negativos. Os positivos giram em torno da redução das atividades antrópicas realizadas nos ecossistemas, gerando desta forma resiliência na natureza. Por outro lado, os negativos são voltados para a redução das atividades sociais, reduzindo assim a economia do determinado local. Estes resultados mostrarão que os principais motores de deteriorização da vegetação do deserto são atividades antropogênicas, tais como pedreiras, sobrepastoreio, acampamentos recreativos e movimentos de veículos fora da estrada. No segundo estudo de caso, temos um mapeamento da degradação do solo em ambientes semiáridos na bacia de Ouarzazate, no sul do Alto Atlas Central, Marrocos, usando dados do Sentinel-2A. Esta área está sujeita a problemas de erosão e degradação do solo devido às suas características geológicas e também devido às suas mudanças climáticas e atividades antrópicas. O local de estudo está localizado na parte central da bacia de Ouarzazate,
entre a parte sul do Alto Atlas Central e o Anti-Atlas. A área de trabalho é de aproximadamente 58.997 hectares e tem uma altitude entre os 932 metros e 1.532 metros. Com relação ao seu ambiente climático, parece ser caracterizado por 4 temporadas de duração desigual e a temperatura média interanual é em torno de 20 graus Celsius. Dados de imagem e processamento. Para isto, se trabalhou com uma imagem que cobre toda a área de estudo. Foi adquirida o 15 de julho de 2020 do Sentinel Science Center de European Space Agency, com um modelo digital de elevação e com uma resolução espacial de 30 metros por pixel. Para o processamento dos dados, foram aplicados o índice de brilho, índice de vegetação de diferença normalizada, máquina de vectores de suporte, mapeador de ângulo espectral, índice de cor, entre outros. Como resultado, se tem que houve diferenças significativas entre as análises de solos fracamente degradados, através da classificação de mapeador de ângulo espectral SAM e o método de máquina de vector de suporte SVM, mas solos altamente erodidos foram mais comuns usando as classificações anteriormente mencionadas. E como conclusões, se tem que os mapas mostram que toda a parte norte da barragem é relativamente montanhosa e é a mais exposta à degradação como resultado da erosão hídrica que é acentuada por uma série de efluentes originários do Alto Atlas. E a partir dos resultados obtidos e com referência ao estado atual do solo, observa-se que os dois métodos de classificação considerados demonstram seu potencial para mapear a degradação do solo, embora os métodos de classificação requerem uma boa seleção de assinaturas espectrais de prototipo e regiões de interesse, o que torna o processo relativamente demorado e difícil.